Olá a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Mauro Piscinato, eu sou CEO da Sertran. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma iniciativa nossa aqui, em celebração aos nossos 30 anos de história. Então, teremos uma série de videocasts ao longo desse ano, sendo que esse é o primeiro dessa série. E a gente, esses videocasts, estaremos juntos com alguns parceiros e convidados especiais que, de alguma forma, fazem parte da nossa história, fazem parte dessa nossa trajetória desses 30 anos. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E antes de começarmos, eu gostaria de falar que quem não conhece a Sertran, aquelas pessoas que não nos conhecem, nós somos uma empresa de transporte de pessoas e eu digo que somos transportadores de vidas, né? Transportamos vidas cuja nossa missão é transportar vidas com qualidade, segurança e respeito. Esse é o nosso principal valor e muito alinhado aqui com os meus amigos que eu vou apresentar na sequência. Temos forte presença em todo o território nacional. Hoje a gente está presente em mais de 50 unidades operacionais em 5 estados da federação e temos relevância aí para várias cidades e várias comunidades aí espalhadas pelo país. E hoje a gente vai falar do futuro do transporte no agronegócio. Então, para quem sabe, o agronegócio no Brasil tem uma representatividade muito grande, ele tem uma parcela do PIB aí entre 25% e 30% do PIB do nosso, está todo na cadeia do agronegócio brasileiro, então nós somos, de fato, da cadeia do agronegócio, um motor aí do nosso país, né? E junto com esse crescimento, a gente sempre vem junto grandes desafios, com eles os desafios de suprimentos, logística, indústria, e é, de fato, um motor, e a gente sabe que ao longo dessa trajetória dos próximos 50 anos, a expectativa é que o agronegócio ainda venha ocupar um espaço cada vez mais relevante no nosso país. E vamos hoje, junto comigo nesse bate-papo, eu gostaria de apresentar, primeiro são os nossos parceiros aqui da BP Bioenergia, ou BP Bioenergy, né? Queria dizer que a BP está com a gente em 2 operações, a gente opera 2 plantas da BP, uma no Mato Grosso do Sul, né? Uma planta lá no sul do Mato Grosso do Sul, e uma em Tocantins, Pedro Afonso. Acho que é a operação mais remota de vocês, né? Certeza. Então, são nossos parceiros, nossos amigos há mais de 10 anos. A gente tem muito orgulho de trabalhar com a BP e a gente vai falar ao longo desse videocast um pouco mais. E também aqui comigo está o meu primeiro grande amigo, parceiro de longa data também, Ricardo Portolán. Ricardo Portolán, ele é diretor comercial da Marco Polo, comercial e de marketing, uma das maiores fabricantes do mundo de ônibus, e cujo a nossa trajetória tem muita relação com eles, né? Eu cometi uma falha, né? O pessoal da ABP está aqui comigo. O André, ele é diretor, para não falar diretor de suprimentos, e está comigo o Trevisani, que ele é gerente administrativo, tá bom? E aí, para todos, para a gente começar um pouco, né? Se vocês puderem contar um pouquinho da história de vocês, né? Com a gente, né? Conversando aí, vou pedir para o Portolán falar dessa história da parceria com a Sertran, como se for ver, e tem a palavra aí, fica à vontade, Portolán. Obrigado, Mauro. Primeiro, é um prazer grande estar aqui com vocês hoje, aí, Mauro, Sertran, parceria de longa data, e com o cliente da Sertran, que é o cliente do nosso cliente, o André Trevisani da BP. Enfim, eu respondo pela área de vendas e marketing da Marco Polo. Marco Polo que é fabricante, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo, né? A gente é a maior da América Latina e tem como visão estratégica enfim, ser uma empresa de soluções de mobilidade sustentável. Então, essa é a grande visão estratégica da empresa, e essa visão, obviamente, ela se junta à relação
a relação das empresas Sertran e Marco Polo nesses 30 anos, né? E é o momento aqui da gente comemorar esse ano dos 30 anos da Sertran, mas a relação das pessoas, ela é ainda anterior aos 30 anos, né? Os fundadores da Sertran, que são numa família já do segmento, e os fundadores da Marco Polo, do passado, já tinham uma relação anterior à Sertran, e essa relação continuou, enfim, desde a fundação da Sertran até os dias de hoje, eu diria, no momento nessa época que eu participo, nesse período que eu participo, uma relação mais estreita, mais aberta, de muita cooperação e de amizade, né, Mauro, também aí pela relação das pessoas. Então, para mim aqui, para Marco Polo, é um momento realmente especial, esses 30 anos de comemoração da Sertran, e estar aqui com vocês aqui nesse bate-papo. Nós é que agradecemos e é recíproco, né? Nós consideramos a Marco Polo não só um parceiro, mas as pessoas que estão lá, grandes amigos, e a gente tem só falar bem de vocês, né? E um orgulho para nós, a Marco Polo, uma empresa nacional, ou de capital nacional, controle de capital nacional, e com presença mundial, né? Então, é um orgulho como brasileiro, e é um orgulho vocês estarem com a gente ao longo do nosso desenvolvimento e ao longo dessa nossa história, dessa primeira fase da nossa história. Eu queria perguntar para o André, aí o André está com a gente já há 10 anos, já representando a BP, e a BP para a gente também é um orgulho muito grande tê-los como cliente, porque os valores, eu vejo que os valores da BP estão muito próximos com a gente, o respeito à vida, as questões não só da vida, as questões ambientais. Então a gente está vivendo um mundo novo em que a gente tem muita afinidade, né, em termos de valores, em termos de conceitos. E gostaria que você se apresentasse, André, e dissesse para a gente aí do que você tem da relação com a gente. Obrigado, Mauro. É prazer imenso estar podendo estar aqui com vocês nessa série de podcasts, e o primeiro podcast da série, num momento tão especial para todos aqui envolvidos. Como você já adiantou, eu hoje na BP Bioenergy sou responsável por toda a parte de suprimentos, toda a cadeia de supply chain, a parte administrativa das operações, gestão de contratadas e segurança patrimonial. Então, a parceria, o transporte de pessoas, que está alinhado ao nosso principal valor, que é segurança, acaba que vocês prestam um serviço com o nosso principal ativo, que são as pessoas. Então, prazer imenso estar aqui. Falando um pouquinho sobre a BP Bioenergy, nós somos hoje parte da BP, que é uma empresa global de energia, e que hoje ela tem uma abrangência em toda a cadeia de valor. No Brasil, nós estamos há mais ou menos 50 anos como empresa, com um portfólio diversificado, além da parte de biocombustíveis, de bioenergia. Falando um pouco vocês estão em duas operações nossas, como você falou, operações geograficamente remotas, como a de Pedro Afonso no Tocantins, mas nós temos hoje 11 unidades no Brasil, espalhadas em 5 estados. Falando de transporte de pessoas e colaboradores, nós temos mais de 8.500 colaboradores hoje, muitos terceiros parceiros, como a Sertran, e com muito foco nos valores de segurança, sustentabilidade e eficiência operacional. Então, que acaba trazendo todo o contexto aqui da prestação de transporte. Falando um pouco sobre a parceria entre as empresas, como você bem disse, nós temos há 10 anos juntos. Verdade. É uma parceria construída com bastante foco, com bastante cuidado, com segurança, com eficiência operacional, transportando os nossos colaboradores e com a prioridade máxima, que acaba sendo o nosso principal valor. Acho que queria destacar um pouco nessa relação muito próxima com a Sertran, estendendo também a Marco Polo, porque a Sertran está no dia a dia com o ativo da Marco Polo, transportando os nossos colaboradores. Eu destaco muito a questão do valor de segurança para a BP Bioenergy e a eficiência operacional. Então, a evolução do transporte conectada à tecnologia trazida pela Marco Polo, eficiência operacional da Sertran, tecnologias embarcadas nos equipamentos e muito foco em segurança, acho que traz um diferencial, e essa parceria
de longa data, duradoura e que tende a se estender por mais um longo período pela frente. Obrigado. Eu que agradeço. E aqui o grande amigo Trevisani, que está no dia a dia com a gente, quase que todo dia falando com o nosso time, tocando as operações e controlando, e enfim. Gostaria que você se apresentasse, falasse aí da tua posição, da tua relação com a gente. Fica à vontade, Trevisani. Ok, Mauro, obrigado. Prazer enorme estar aqui. Parabéns a Sertran aí por 30 anos e por promover debates tão importantes como esse no nosso setor, né? Obrigado aqui pela companhia do Ricardo, Marco Polo, um prazer estar aqui. André, parceiro aqui, junto dentro da BP. Então, falando um pouquinho da responsabilidade, dentro da BP, eu sou responsável pela área administrativa de operações, né? E dentro desse escopo, eu também cuido da parte de transporte de pessoas, que é um processo bastante importante dentro da nossa operação. E um pouco do que o André trouxe em termos de segurança é o nosso maior risco. Então, é um prazer enorme estar falando aqui desse tema tão importante com vocês essa manhã, tá? Olhando um pouquinho para a parceria, que é a pergunta, Mauro, eu considero o nosso momento saudável, um momento de uma parceria duradoura, que ela vem em plena evolução, porque problemas a gente tem no dia a dia, né? Como você bem sabe. Acho que o que nos diferencia em relação à parceria é justamente a capacidade de reação em cima dos problemas, e a parceria até aqui vem se portando super bem. Eu considero como destaque a forma como que a gente trata os problemas, quer dizer, a abertura, a confiança em trazer os problemas, e nesse quesito eu acho que tanto o BP como o Sertran corroboram dos mesmos valores. Então, na minha visão, acho que saudável. E aí, olhando para o nosso momento, né, a gente está aí numa discussão inicial de embarcar novas tecnologias, novas ideias dentro dos ônibus, e aí justamente pensando numa nova etapa que torna a nossa segurança um pouco mais previsível nas operações. Então, prazer enorme estar aqui, trocando essa ideia com vocês e à disposição aí para poder colaborar. Obrigado, Mauro. Obrigado, Trevisani. Eu vou só complementar um ponto, Lógico. Mauro, na linha do Trevisani, e nesse papo aqui informal que nós estamos tendo, o poder de relação, parceria e escutativa. Dentro da BP Bioenergy, nós temos um processo que o Trevisani conduz da operação no dia a dia, nós temos um outro processo de gestão dos terceiros, parceiros e ciclo de vida da gestão muito focado em segurança e performance operacional, e esta troca com uma empresa parceira como a Sertran traz essa evolução de 10 anos, melhorando a cada vez mais a questão de segurança, garantindo a vida dos nossos colaboradores, que é o nosso principal valor, e alinhado também à eficiência operacional, introduzindo tecnologias a todo momento na operação. Então, acho que eu queria trazer esse destaque adicional à fala do Trevisani e à minha fala anterior, porque é bem importante. Acho que a parceria se constrói com relações próximas, com troca de ideias, com abertura e flexibilidade para entender as oportunidades. E eu, até em conversas prévias, tenho certeza que você pode explorar um pouco como isso também, da parte de vocês, como o Marco Polo funciona. Sim, eu queria só... nós estamos quase fechando o primeiro bloco, mas uma coisa bem interessante, assim, a gente é uma cadeia assim toda, né? Vocês estão em processo produtivo na pronta, nós somos um operador, uma parte do sistema em que nós transportamos o principal ativo de vocês. É uma responsabilidade enorme, vocês não sabem o quanto a gente se sente responsável por isso, e o quanto a gente se empenha, e todo o time se empenha para que a gente faça ou execute as nossas atribuições com a maior precisão possível. E graças a Deus, eu agradeço a Deus que a gente tem hoje excelentes parceiros. A Marco Polo, eu diria que tudo que a gente requisita em termos de tecnologia para que eles nos apoiem, ela tem nos apoiado. As particularidades que os nossos veículos precisam ter para atender operações com uma severidade absurda, né? Isso é bom que seja dito, que as nossas operações, André,
não só com a ABP, dos nossos clientes de forma geral, tem uma severidade muito grande, então a gente precisa, de fato, de soluções diferentes, né? E cuidar das pessoas que estão lá dentro, a gente precisa investir muito, não só no equipamento, mas em tecnologia de controle. Então somos, assim, com muito orgulho, eu falo, a gente foi a primeira empresa do setor dentro do agro que se preocupou em ter controles, ter tecnologia embarcada, usar essa tecnologia embarcada, usar os controles, usar indicadores operacionais para melhorar os sistemas, e a melhor coisa para a gente é quando nós temos um cliente exigente, porque o cliente exigente nos eleva ao patamar. Então, vocês fazem com que a gente tenha um patamar diferente hoje, e vocês contribuíram na nossa história muito para que a gente tenha um patamar em termos de governança operacional, em termos de governança de tecnologia, com o uso da tecnologia para que tenhamos o controle. Então, esse é um alinhamento aqui, né? Desde a Marco Polo até passando pela gente, nós somos uma extensão de vocês praticamente, nós transportamos o principal ativo de vocês, e vocês confiam na gente essa missão que nos é muito gratificante. E para encerrar, eu gostaria só de completar, que pedir aí para que as pessoas fiquem com a gente, que ao final desse videocast nós teremos um anúncio de uma grande novidade aí, e essa novidade vai ter um impacto muito positivo para todos nós. Para contextualizar, queria informá-los que a Sertran ela é uma empresa extremamente inserida no setor sucroenergético como um todo. A gente opera, a gente, o nosso time opera basicamente 20% de todo o setor, de todas as plantas de sucro energético do Brasil, tem a participação nossa de transporte de pessoas. E a gente enxerga que o setor, nos últimos 30 anos, ela ganhou cada vez mais pujança e representatividade, né? Ela se multiplicou algumas vezes e ao longo desse desenvolvimento, com novas tecnologias, agregando valor, inserindo na cadeia produtiva, né? Se você olhar o setor, o que era 30 anos atrás, o que é hoje, houve uma grande transformação. A gente enxerga uma grande transformação. A safra desse ano, em termos de milhões de toneladas, ou seja, quantos milhões de toneladas o setor vai moer, essa safra 25-26 está estimada em 665, 670 milhões de toneladas produzidas. É um volume gigantesco, não é o recorde acho que foi 1 ou 2 anos atrás, mas ele é um volume que é expressivo, robusto, e a cada vez mais o setor ela não está dependendo mais de um único produto, né? O setor nasceu com açúcar, depois entrou o programa de etanol, e hoje ela tem um mix de produtos. As usinas, elas ajustam sua produção conforme preço, câmbio entre açúcar e etanol, e hoje tem um terceiro produto que é a geração de energia, de bioeletricidade. E tem um papel importante também na economia, já faz um volume expressivo. Para mim, fica claro, é muito claro que o sucro energético ele tem uma resiliência muito grande, né? O Brasil passa por diversas crises ou diversas situações, às vezes adversidades externas, como temos passado, como estamos vivendo atualmente, né? Com uma possível precificação do petróleo acima da média histórica por questões externas, seja por taxa de juros alta, por questões internas. Então a gente vê que mesmo com todas as adversidades, o setor ele tem uma resiliência, uma estabilidade muito grande em termos de produção, e ele vem tendo bons números há muitos anos, né? E é um setor que é cada vez mais sofisticado e crescente. E nós, como eu falei no bloco anterior, a gente é quase que uma extensão de vocês, a gente transporta muita gente, né? A Sertran, como um todo, ela tem ela roda quase 80 milhões de quilômetros por ano, então é um volume expressivo. Grande parte desse volume está no setor agroindustrial e grande parte dele no setor de agroindústria, do setor de cana-de-açúcar ou bioenergia. E o setor como um todo, o setor de agro,
hoje, até peguei esse número, é uma curiosidade, 2,5 trilhões de reais da economia brasileira está no setor de agroindústria. Então, nesse contexto aí, eu queria passar a palavra para o Fernando, né? Você, como gerente sênior aí das operações corporativas da BP, conta para a gente como que você vê esse movimento no setor e como a BP tem se posicionado, e conta um pouco aí para a gente como você está vendo o hoje e o futuro. Tá bom. Obrigado, Mauro, pela pergunta. É bastante interessante falar do setor bioenergético no Brasil, né? De fato, ele vem passando por uma transformação relevante, a despeito de todas as adversidades que você trouxe, e é real, a gente está sempre vendo isso acontecendo. Esse setor não deixa de inovar, não deixa de crescer, não deixa de apresentar soluções sustentáveis dentro do âmbito daquela eficiência dele. Então, olhando para o setor, ele é fantástico, ele realmente contribui de forma significativa para a matriz energética, seja do Brasil como do mundo. Se a gente for olhar a cana, há algum tempo atrás, ela era tratada muito como uma commodity, e hoje em dia a gente já discute a cana, né, nossa maior matéria-prima, como de fato uma fonte integradora de outros produtos, além do açúcar e do etanol, como você trouxe, Mauro. E aí a gente está falando de bioeletricidade, a gente está falando de biometano e de outros produtos que compõem essa matriz. Então, de fato, ela ganhou relevância nesse setor e tem ido super bem. É um setor que tem uma cadeia longa, né, uma cadeia produtiva longa, mas o grande fator interessante é que ela é toda circular, né? Quando a gente fala do circular, é muito no sentido de que tudo que se retém desse processo é recuperado dentro do nosso processo, então nada é descartado para a natureza. Então essa acho que é uma grande característica desse setor e a gente sempre ressalta isso olhando para esse setor. Trazendo um pouquinho para a BP Bioenergy, como que ela encaixa nesse processo, né? Então, como a gente sabe, a BP, ela entrou 100% nesse negócio ali no final de 2024, ela tinha uma parceria com a Bunge, ela conectou o negócio dela, então, no Brasil de bioenergia, e a partir dali, ela começou a colocar bastante foco dentro da sua estratégia, com uma visão muito pautada em segurança, sustentabilidade e a busca incessante pela eficiência operacional. Então, acho que isso tem sido o grande motor da BP nesse setor, pela experiência recente que ela está agora focada dentro do Brasil. Olhando para a estratégia da BP, ela também tem um plano de maximizar a capacidade instalada das plantas, então isso é um nosso grande objetivo nesse momento. A empresa vem trabalhando muito forte em cima desse plano e vem mantendo investimentos relevantes também dentro do setor de bioenergia. Conectando isso, Mauro, setor e o transporte, né? Eu acho que é uma jornada que vem acontecendo e transformando também o setor de transporte de pessoas dentro do agro. Eu reconheço que hoje outras empresas estão muito preocupadas em melhorar a eficiência operacional no transporte. Eu acho que esse movimento aqui, esse podcast, ele tende a puxar uma discussão interessante também no mercado, porque é um caminho que muitos já procuram e muitos já copiam, né? Então, a Sertran, sendo pioneira desse processo, acho que só vem a ajudar o setor dentro desse conceito. Então, voltando um pouco para o setor, acho que é isso, é um setor que brilha os olhos por tudo que faz, por tudo que representa, e a BP tem dentro desse processo uma estratégia muito clara de descarbonização, olhando para a sua operação mundial. E por que Brasil, né, Mauro? O Brasil, ele é protagonista dentro desse cenário, ele tem o etanol como um produto pronto, maduro, disponível, e que ele pode ajudar muito na melhoria da matriz energética, na transição energética global que o mundo está precisando, e a gente está aqui pronto para ajudar. Então,
Acho que um pouco do conceito do que eu entendo dessa parte do setor, conectando com a nossa operação de transportes e aonde que a BP se encaixa isso e volto com você. Eu tenho uma curiosidade, assim, se eu puder perguntar, eu, assim, para quem não sabe, eu nasci em Ribeirão, e Ribeirão é o berço aqui né, aqui é o berço do setor sucroenergético, talvez aqui, Sertãozinho, e lá no começo, assim, a gente tinha a vinhaça como um problemaço ambiental, né? Problemaço ambiental. E hoje vocês estão com plantas começando a gerar vocês puderem falar, e aí o André, Eu vou puxar para mim. Como o Trevisani comentou, nosso processo é circular. Tudo que nós utilizamos, nós reaproveitamos. essa fala que me chamou a atenção. Isso. Então, nós não descartamos nada. Nosso compromisso com o meio ambiente, além do setor do agronegócio, vem muito nessa linha. Sobre a vinhaça, hoje a vinhaça faz parte desse reaproveitamento. Então, a vinhaça nós aplicamos de volta na terra. A vinhaça, para quem não sabe, é um subproduto da produção de etanol e nós reutilizamos essa vinhaça para adubar a terra. Nós temos um projeto, ainda em projeto, de produção de biometano através da vinhaça. Mas depois da produção do biometano, essa vinhaça é descartada? Não. Ela volta também para a terra, aplicada à terra para adubar a terra. Então, como o Trevisani bem disse, ou disse perfeitamente, nós temos um processo de economia circular com zero desperdício e acrescentando também que o nosso setor hoje, na nossa empresa, é 100% automatizado, então mecanizado. Nós não temos nenhum tipo de operação que não seja mecanizado. Então, o agronegócio brasileiro faz a diferença global, como você também comentou, e a nossa empresa buscando aí o máximo de tecnologia, redução de emissões de carbono ou captura de carbono e reutilizando tudo que está no nosso processo produtivo. Nada é desperdiçado, né? Zero. Zero desperdício. E zero também, se você não tem desperdício, obviamente os resíduos todos com 100% de destinação correta. Até pegando uma correlação, nós produzimos hoje açúcar, etanol e bioeletricidade através da cana. Então, a cana, você tem o bagaço da cana. O bagaço da cana nós utilizamos na caldeira para a produção de energia. Então, assim como a vinhaça, que é um subproduto para aplicação e adubação na terra e em algum momento futuro para geração de biometano. Fantástico, fantástico. É que eu me lembrei quando criança, isso era um problema ambiental, porque a vinhaça não era reaproveitada no campo e e existiam assim, autuações da CETESB. Eu lembro muito desses fatos lá quando eu era criança aqui na cidade. E é muito bacana ver uma empresa que tem essa preocupação toda, não só com a questão de eficiência operacional, mas com ao reaproveitamento de todo o processo produtivo. Então, acho que está claro para todo mundo aqui a importância do setor, a importância do setor de sucroenergético, da importância do transporte, a importância da questão logística, da questão como é importante a gente cuidar das pessoas, quanto exigente, quanto mais esse setor evolui, quanto mais profissionalismo a gente tem no setor, então mais a gente vai evoluir com tecnologias, com controles, enfim. E o dia a dia, no final do dia, a gente tem, além das questões de controle, de evolução tecnológica, tudo, nós temos um tema que é o futuro do transporte e a mobilidade sustentável, né? Eu acho que esse ponto não só está em moda, mas ela é, de fato, um tema que permeia todo o setor e permeia principalmente nós como prestadores de serviço e a Marco Polo como um principal produtor no setor, no mercado brasileiro e o terceiro no mercado mundial. Eu acho que essa discussão do futuro do transporte, ele faz parte do dia, principalmente do seu dia a dia, né, Poltorani? E faz parte do nosso dia a dia também. E é com muito orgulho aqui, muito orgulho mesmo, que a gente está anunciando aqui em primeira mão o início da primeira operação do primeiro ônibus híbrido movido a etanol no Brasil, né?
que será operado pela Sertran, e será operado pela Sertran e inicialmente uma operação junto com a BP. Eu queria só contar um pouco da história, e essa parceria nasce aí, uma parceria estratégica, o projeto é desenvolvido pela Marco Polo, e teve uns 3, 4 anos atrás, acho que para não errar, 2022, ou final de 22 para 23, nós tivemos na Marco Polo, e em conversa com o Portolan, e a gente sempre fala do setor, fala das oportunidades, dos combustíveis e do modal de transporte, tipo de veículos, que faz parte do nosso dia a dia. E o Portolan falou, nós estamos aqui no desenvolvimento, em andamento, já tinha os primeiros protótipos à época, tal, do primeiro veículo a etanol do Brasil. E aquilo me deixou tão entusiasmado, porque eu sou um operador relevante, a gente se considera um operador relevante no setor, e a gente sabe quanto o etanol, em termos de biocombustível, ele não só é importante em termos de descarbonização, mas ele faz parte da cadeia sustentável, que muito bem colocada por vocês. E naquele momento o Portolan falou, eu só pedi uma coisa, Portolan, deixa a gente ser o pioneiro nisso, né? Permita-nos que sejamos pioneiros na questão operacional disso, e naquele dia nós pensamos na BP, porque a BP, como falamos no começo, a BP é muito alinhado com as questões, com os valores que a gente possui, são valores pétreos muito sólidos e muito alinhados. Então eu gostaria de passar a primeira palavra aí para o Portolan, para ele contar um pouco para a gente dessa história do desenvolvimento, do escopo técnico do produto e qual a importância desse produto para o mercado de transporte, na sua visão, Portolan. Muito bom, Mauro. Realmente, assim, eu queria primeiro resgatar aqui alguns pontos que a gente conversou aqui aqui nesses momentos aqui, o pessoal que está nos acompanhando para resgatar. Você comentou inicialmente da relevância, né, da importância do setor agro no Brasil, especialmente a parte da cana-de-açúcar aqui da região, né? O André comentou sobre a escutativa, né? E aqui vem a questão da inovação, não há dúvida, está aberto para a inovação, está aberto para novos desenvolvimentos. O Trevisani comentou muito dessa relevância do setor para o Brasil e para o mundo, né? O quanto é relevante o setor, enfim, a bioenergia, de uma forma geral, questões ambientais, etc. E um destaque aqui que eu faço, que você falou também aqui, né, Mauro, que é a questão da Sertran transportar o principal ativo da BP, que são as pessoas, né? Aqui a gente, nessas falas aqui não combinadas nesse sentido, mas eu trouxe isso porque aqui a gente junta e de uma forma clara traz realmente esses valores, e o valor da segurança, o valor das pessoas são pilares dentro da Marco Polo que permeiam esse passo, né? Esse momento aqui que a gente está fazendo hoje, que é de fazer a entrega do primeiro veículo híbrido, conceito elétrico, etanol, e depois eu comento um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa tecnologia que é inovadora no Brasil, inovadora no mundo. O veículo esteve no ano passado na Buzzworld, a maior feira de ônibus do mundo, e foi uma grande novidade lá para o mundo todo, né? Então realmente é um momento especial, e a gente de fato teve nessa conversa inicial quando a Sertran esteve lá na Marco Polo para visitar, e nós apresentamos a tecnologia, essa escutativa, essa abertura da Sertran para interesse em ser o primeiro, e casou também com, né, enfim, combinou com a visão de vocês da BP e também conversas, né, que houveram diretamente entre a Marco Polo e a BP. Aqui já vou abrir o espaço para o André comentar em relação a isso. Obrigado, Ricardo. Primeiro, acho que é uma honra poder estar aqui com o Trevisani, representando todos os colaboradores da BP Bioenergy nessa iniciativa inovadora, estratégica, importante. Do nosso lado, de fato, nós estamos buscando sempre alternativas renováveis para a nossa frota e para os nossos equipamentos. E
De fato, há um tempo atrás, nós tivemos uma reunião com a Marco Polo, buscando alternativas e inovações nesse sentido, de um veículo híbrido a etanol. E eu até fiz uma brincadeira um pouquinho antes, acho que o universo conspirou dessa parceria com a Sertran no transporte, essa relação produtiva, construtiva, focada em segurança, eficiência operacional, junto com a inovação tecnológica da Marco Polo, chegando aqui até esse momento. Eu, de fato, fico emocionado em estar podendo participar disto e podendo, junto com o Fernando, como eu disse, representar os nossos mais de 8.500 colaboradores nesse momento ímpar, ao meu ver. Bacana, André. Obrigado. E realmente a gente vê da mesma forma, né, essa conspiração favorável no momento certo e no ambiente certo, né? Esse ecossistema que existe aqui na região do Brasil e no Brasil para nós termos esse produto com esse nível de inovação, ser um produto elétrico com a geração de energia a etanol, né? A bioenergia, né? Então, realmente é um momento ímpar. E como pano de fundo, aqui temos os 30 anos da Sertran. Então, quando estamos também nesse momento de comemoração dos 30 anos da Sertran, então não poderia haver um momento melhor para a gente fazer esse anúncio e esse passo de iniciar numa operação assistida, que será na usina da BP, desse veículo aqui como primeira vez, veículo que foi testado internamente na Marco Polo já há vários anos e que agora começa, vamos dizer assim, a vida real externa Marco Polo. Eu queria só contextualizar que é um motivo de orgulho para nós, né? Assim, para nós, vocês fazerem parte desse momento me traz muito orgulho e é emocionante. A gente está lançando, basicamente, anunciando a disponibilidade desse veículo, que é o primeiro no mundo, e nós temos a oportunidade de utilizá-los, operá-lo em primeira mão com um cliente tão relevante para a gente. Isso para a gente é um motivo de muito orgulho e para a gente é uma satisfação grande, né? Com toda a gratidão a Marco Polo por ter confiado na gente e vocês por terem também confiado na gente de formas diferentes, mas vocês terem confiado na gente. A gente vai iniciar essa operação assistida, que é o passo final do desenvolvimento desse veículo e, na sequência, aí, estudar as operações que a gente possa utilizá-lo de forma no setor, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso enorme, não é? Uhum. E aproveitando, assim, até por a curiosidade até todo o nosso time aí, você teve, imagino aí, vários desafios ao longo desse desenvolvimento, né? Quais foram os principais desafios no desenvolvimento desse veículo, né, para atender todo esse tipo de operação? No seu olhar, quais vantagens desse veículo, né? É um veículo a etanol e híbrido, elétrico híbrido. E qual a expectativa da Marco Polo na utilização no agro? A gente precisa lembrar também, a gente até expandiria o agro como um todo, né? O agro brasileiro ele é muito pujante, não só bioenergia, açúcar, etanol e bioeletricidade, mas também a gente tem soja, milho, a gente tem uma representatividade mundial muito grande, somos entre o primeiro e segundo produtores mundiais, eucalipto também, então a gente, no agro brasileiro, ele é gigantesco. Então, eu queria que você colocasse aí a sua visão, né, primeiro os desafios, na visão da Marco Polo, quais vantagens de utilização desse veículo e qual a expectativa desse veículo estar dentro do agro. Legal. Vou começar respondendo ao contrário aqui. Tá bom, começar lógico. Pela questão da expectativa em relação a esse produto, né? A gente está iniciando ele com o setor agro e o setor da cana aqui justamente porque estamos falando do veículo, uma solução etanol. Então, nada melhor do que iniciar vamos dizer, pela região do Brasil e do mundo que tem o domínio, maior produtora desse combustível, dessa energia. Mas, obviamente, que o nosso início é por aqui, mas a gente vai ampliar, né, esse escopo com outros segmentos, com outras aplicações,
porque a solução ela é factível não só no segmento de fretamento, mas também no segmento urbano. A gente vê um potencial muito grande nessa aplicação. Falando um pouquinho em relação ao veículo, né, a tecnologia, depois eu vou para a questão do desenvolvimento. O veículo hoje, enfim, essa tecnologia hoje em termos mundiais, ela pode ser classificado como um veículo do tipo RIV, que é uma tradução aqui para o português, é um veículo elétrico com autonomia estendida, né? O que é essa tecnologia? O veículo ele opera através, então a tração dele é pela energia elétrica e com baterias, né? Com baterias e com gerador elétrico alimentado pelas baterias. Quando o nível da bateria ele reduz, aí entra em funcionamento um motor a etanol, um motor menor, um motor de 1.0 de tamanho. Esse motor é da Horse, é uma divisão da Renault, então é um dos parceiros, é uma tecnologia internacional com motores já testados, enfim, aí já em vida normal, vamos dizer assim. E então esse motor ele vai alimentar as baterias, né? Ele vai carregar as baterias a partir daí até que as baterias cheguem no nível de carga máxima, e com isso ele desaciona e o veículo volta a operar 100% apenas com as baterias. E por que a Marco Polo desenvolveu esse projeto com as parcerias? Mas esse é um desenvolvimento do ônibus como um todo, completo da Marco Polo, né? Enfim, foi um desenvolvimento interno do nosso time técnico, e que ele traz um conceito único. É o único veículo, né? O único micro-ônibus no mundo que tem essa tecnologia elétrica com a alimentação a etanol. Porque ela ataca no bom sentido, né, os principais pontos de outras tecnologias, né? Então, a questão quando a gente pensa no elétrico puro, né, qual que tem sido e é das grandes barreiras? A questão da infraestrutura de carregamento, né? Então, por você ter no caso do nosso veículo, por você ter a condição de abastecer, de carregar as baterias pelo etanol, você não tem a necessidade de ter uma infraestrutura de carregamento, e obviamente a infraestrutura no Brasil de etanol é super disponível. O ponto da questão ambiental, né? Esse veículo ele é considerado um net zero em termos de emissão, não só pela emissão pela tração da elétrica, mas também pela questão da cana-de-açúcar, enfim, aí do uso que o Trevisano aqui comentou bem, né, dessa questão do ciclo da economia circular. Então, ele é considerado um veículo net zero e tem um apelo, né, nessa questão de neutralidade ambiental. Que poderia falar de outros fatores de vantagens aqui, né, e aí entrar um pouco mais na questão do próprio ônibus, do transporte das pessoas, né? Mas aí eu sairia um pouco da questão das diferenças entre tecnologias. Então, para ficar aqui, vamos dizer, só mais reforçada a questão dos dois principais pontos de vantagem nesse produto em relação ao elétrico. Não há elétrico puro, não tem a necessidade de ter uma infraestrutura de carregamento, e o ponto da questão ambiental de ser um veículo considerado net zero. Você pode falar o que você quiser, viu? Para não estender muito aqui, mas se tiver alguma dúvida, algum ponto. Você pode... É que eu não comentei ainda em relação ao desenvolvimento do produto, né? Enfim, é um desenvolvimento robusto da Marco Polo. A Marco Polo, eu comentei no início, a minha fala inicial, tem como visão estratégica ser protagonista em soluções de mobilidade sustentável. Esse lançamento, enfim, esse produto, ele está diretamente alinhado com essa diretriz, visão, né? Essa visão estratégica, e ele iniciou já, você falou, há alguns anos já, né, que iniciou esse desenvolvimento. Ele passou por testes, enfim, exaustivos internamente, e agora, a partir de hoje, dos próximos dias, ele começa essa operação em vida real. Um dos desafios que
está colocado pela próprio Isso nível de até inovação os do próximos produto. passos do produto, né? Quais serão os próximos passos Isso. desse produto, a evolução a partir dele? Nós temos um caminho que é esse prévio a realmente colocar ele como um veículo vendável, né, que é da operação assistida. Então, nesse estágio, ele está na fase final. Então, começamos com a operação assistida, com a fase final de testes, porque aí já estamos falando em vida real. A partir daí, o veículo, do ponto de vista técnico, já está apto a ser comercializado. Do ponto de vista de homologação, ele ainda tem um desafio no sentido que ele é tão inovador que no Brasil ele não tem no Brasil e no mundo uma classificação de homologação. Hoje, Então a Marco Polo está trabalhando em conjunto com as entidades do governo para criar uma classificação para esse produto. Isso já está num estágio bastante avançado, para que ele tenha não só a operação, mas também o reconhecimento de ser um veículo com emissões, com emissões neutras, né, sem neutralidade. emissões, e possa sim ter todos aí vamos dizer, esse reconhecimento em termos dos próprios incentivos e vantagens para o uso nas aplicações, inicialmente aqui do agro, mas também para as outras que virão, né? Exatamente, muito bom, Portolá. E, assim, dito isso, assim, eu acho que existe um compromisso aí, todos aqui, as 3 empresas aqui, as 3 entidades, não só jurídicas, mas nós 3 temos um compromisso muito grande, né, com pilares ESG, e esse pilar ambiental, esse veículo traz, não há, é inconteste as vantagens que esse pilar leva quando esse veículo é incorporado à operação, né? E eu queria agora fazer uma pergunta para o André, né, que no fim do dia tudo isso tem um impacto nas pessoas, na vida das pessoas que estão na ponta. Que diferença vocês acreditam que esse tipo de inovação, estamos falando de inovação, aí é de fato uma inovação tecnológica, inovação em termos de transporte, pode fazer na vida dos colaboradores que utilizam esse transporte e também na vida da BP, né? Ao ser tornarmos viável e esses testes foram, enfim, que vão dar certo, qual impacto você enxerga, André? Legal, Mauro. Antes de responder ou comentar, na verdade, eu vou tomar um pouquinho seu lugar e vou fazer uma pergunta para o Ricardo, técnica em relação à explicação anterior. Você falou do etanol alimentando as baterias e a questão de infraestrutura, mas se eu entendi corretamente, esse ônibus também pode ser carregado. Isso. Ele pode ter. Esse é um item opcional, né, que ele terá, e a gente não está dando muita ênfase, né, André, nessa questão, porque a gente entende que a maior parte dos casos não haverá necessidade, né, necessidade nem interesse, não diria nem necessidade, interesse do operador conectar ele num sistema de infraestrutura, mas sim, ele é preparado também para uma carga, enfim, direta de energia, caso haja interesse por parte do cliente, de quem está operando. Não há necessidade, mas a oportunidade, porque eventualmente pela questão do custo pode fazer sentido fazer essa ligação direta na energia. E na verdade a tua pergunta está em linha, porque além do etanol, vocês produzem energia, né? Depende da onde é mais interessante, né? O gancho foi para eu mesmo me ajudar na resposta, tá? E em linha com a economia circular que nós falamos, sim, além do açúcar, nós produzimos etanol e energia. E entendemos que isso está numa agenda central aí de redução de emissões de carbono. E acho que o mais legal também que eu queria trazer em relação a esse projeto pioneiro é o quanto a inovação é muito importante, mas ela precisa ser escalável. Então, a inovação sendo escalável, de fato, ela traz um direcionamento e uma eficiência para as operações, aí falando um pouco mais aqui do nosso lado da Bioenergy. Resgatando um pouco aí a sua pergunta, Mauro, a diferença que isso faz, eu acho que
componente cultural é importantíssimo. Acho que os nossos colaboradores terem, além de toda a questão ambiental, sustentabilidade, segurança e eficiência operacional, que nós debatemos bastante aqui, tem os nossos colaboradores sendo transportados num ônibus com um produto que eles participaram da produção. Então, traz também essa questão cultural e identificação com o trabalho no dia a dia, na nossa visão. De fato, é algo inovador, pioneiro, escalável, se traduz em segurança e eficiência na operação, que vem a fazer muita diferença. Vamos passar por um período de testes e com a certeza que eu tenho que vai dar tudo certo, e já estamos migrando para um aumento de frota com ônibus híbrido a etanol. Não podia ser melhor, né? Excelente, pô. Esse é o que a gente... É música para o ouvido aqui, o que a gente quer ouvir, né, André? O cliente do nosso cliente aberto e com essa confiança que é que nós temos também aí nessa evolução tecnológica e já com um caminho aí de oportunidade para colocar nós temos em operação. Nós temos um mercado, nós temos de fato, existe a aplicação, essa aplicação existe, tá dada, né? A questão da escalabilidade vai depender obviamente das questões internas, mas eu tenho certeza que isso não vai ser qualquer impedimento, e tenho muita confiança no produto, viu, André? Assim, se eu pudesse escolher uma empresa e falar assim, eu quero desenvolver um produto com essa característica, viu? No Brasil, eu chamaria Marco Polo. Eu chamaria Marco Polo, com todo respeito a todas as outras indústrias, porque pela característica, pela robustez, pela capacidade, pela estrutura que eles têm e até a presença que eles têm no mundo, né? Acesso a tecnologias. Então, eu me sinto muito confortável em poder tanto utilizar essa solução, testar a solução e fazer de tudo para que essa solução venha a ser amplamente disseminada aí dentro dos nossos mercados. Eu queria fazer um complemento, se me permite, Mauro, e aí, em cima da fala do André, a gente, não sei se eu posso falar, mas a gente fez um teste há pouco, antes de vir para cá dentro do carro, né? Acho que duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é o ruído, né? É um carro com nível de ruído praticamente zero, muito baixo. Então isso corrobora muito com a qualidade de vida das pessoas. E conecta total com o ponto do André, né? Acho que no final do dia, quanto mais eficiência na operação, com mais conforto, com mais condição a gente conseguir oferecer, acho que a receptividade será muito boa, Ricardo. Então, estamos entusiasmados aí para colocar em teste lá, tá? E trazendo o ponto adicional, pegando a sua fala, Mauro, tenho certeza que a sua opinião, do lado da BP também, nós buscamos esse tipo de solução e de inovação, e que agora conectada a 100% com aquilo que nós produzimos no dia a dia. Então, acho que o universo que eu comentei um pouco antes, num encontro perfeito de tecnologia, prestação de serviço e eficiência da prestação de serviço. E alinhamento de interesses, né? Um alinhamento muito bacana. E do nosso lado, o foco total em segurança, inovação, economia circular e qualidade para os nossos colaboradores que estão no dia a dia aí sendo transportados pelos ônibus da Sertran. Bom. E, infelizmente, assim, a gente vai ter que encerrar aí pelo tempo, já estão ali chamando a atenção, tem que voltar. Então, eu quero só agradecer muito assim a presença de vocês, agradecer institucionalmente a Marco Polo por representada aqui por Portugal, a BP representada aqui por vocês, e eu queria dizer que assim, o transporte é muito além do que só a gente discutir. Então, tem muitas questões que transcendem. Então, a gente está falando aqui de soluções tecnológicas, falando aqui de soluções ambientalmente adequadas, estamos falando de segurança, estamos falando de questões que a gente nunca se aprofunda, e isso tem muito valor para a gente. E agradeço muito, tenho certeza que não só eu me considero uma pessoa que aprendi muito hoje, e também aquelas pessoas que estão nos assistindo vão ter ganhos enormes com
a fala que vocês, com os aprendizados que vocês trouxeram para a gente. E vou passar a palavra para vocês aí, as considerações finais, aí quem quiser, o Portolã, o André, vamos... Você decide, Mauro. Portolã, então vai lá, Portolã. Bom, do meu lado aqui, Mauro, agradecer muito aí o convite para estar aqui, para esse momento de comemoração dos 30 anos da Sertran. Mais cedo a gente fez uma entrega de uma placa do lado da Marco Polo para reconhecer esse momento histórico para a Sertran e muito importante para a Marco Polo, né, na nossa parceria. Eu comentei, não é apenas uma parceria de negócios, é uma parceria, uma amizade entre as pessoas e que sim estão embasados nesses valores e que facilitam muito as coisas. Agradecer aqui também ao André, ao Trevisani aqui pela parceria aqui. Também quando a gente fala, conversando aqui, parece que nos conhecemos há muitos anos, né? E eu atribuo isso também a esse alinhamento enfim, de valores, de visão. Falamos em inovação aqui, então é realmente um alinhamento e que sim, fico com essa impressão que os astros conspiraram e conspiram a favor desse projeto que é super significativo para Marco Polo. Então, também agradecer nesse aspecto aí da abertura e da parceria da Sertran e também da BP em acolher vamos dizer, esse momento dessa operação assistida e que a nossa expectativa, até a empolgação aqui quando fala, é muito grande. Então, a gente está muito confiante aí que vai funcionar e ser uma alternativa, uma opção de futuro aí bastante importante para o mercado. Então, do meu lado aqui, realmente é só gratidão e também a todos aí que acompanham e vão nos ouvir aqui do podcast. Eu, repetindo um pouco o que eu falei, eu agradeço pela confiança e pela conexão e o encontro para que a gente possa testar esse ônibus e com a certeza que vai dar certo e do nosso lado não vai faltar empenho. A BP é uma empresa com valores muito sólidos e sólidos na linha de segurança e de sustentabilidade, além de outros valores que nós aplicamos no dia a dia. Tá? Só tenho aqui a agradecer essa conexão, essa busca e pioneira, e foi bem dito em alguns momentos, para que a gente possa aí conter um pouco a ansiedade de quando nós vamos começar os testes, mas que possamos começar em breve e acompanhar ali com todo o profissionalismo que as três empresas têm, buscando no fim o melhor e que de fato isso seja uma sequência em outras operações. Tá bom. Trevisani. Legal. Bom, fechando então aqui, do meu lado também, Mauro e Ricardo, André, obrigado aí pela conversa. Que a gente fez hoje aqui é algo relevante, eu acho que vai marcar muitas pessoas no sentido de evolução desse setor, né? Acho que eu não tenho dúvida que todo mundo que está assistindo tem um interesse enorme em evoluir dentro da operação do transportes e trazendo essa conexão com Marco Polo e futuro, a gente fica muito mais entusiasmado com as coisas boas que vêm pela frente. Então, prazer enorme estar aqui. Gratidão aí pelas conversas, eu aprendi bastante aqui hoje e do nosso lado, parceria boa, acho que a gente tem que manter e continuar sempre com essa pegada, tá, Mauro? Então, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e, de novo, parabéns pelos 30 anos da Sertran. Agradeço. Por fim, assim, também agradeço a vocês, como eu disse, é uma honra eu poder celebrar os 30 anos para mim ao lado de vocês. Então, uma honra e com um anúncio tão bacana, um anúncio tão relevante para a nossa história, é um marco, e esse marco está sendo como uma pedra sólida nesse momento. Então, obrigado, Trevisani, André, meu amigo Portolã, obrigado, e tenho todos aí. Estou encerrando mais esse primeiro videocast e vocês, estou já convidando todos aí para o próximo videocast que será anunciado em breve, tá bom? Tenham todos uma boa tarde, um abraço a todos.